Boa tarde, meus irmãos, boa tarde em nome de Jesus Cristo mesmo, que você tenha uma excelente tarde para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, estou aqui diante de vocês nesse momento, porque eu senti no coração, essa semana estive lendo e senti no meu coração de passar para vocês o curso Fé. Eu quero que vocês aprendam um pouquinho mais. Tem muitas pessoas que nunca ouviram a respeito do curso Fé e agora eu vou passar para vocês. Toda semana eu vou passar uma lição, são 12 lições e eu espero que você preste muito bem atenção em tudo. Se você quiser a apostila do curso Fé, eu tenho aqui na igreja, você pode passar aqui durante a semana e receber essa apostila em nome de Jesus, ok? Então nós vamos começar com a primeira lição. A primeira lição, a determinação. Eu vou ler para você aqui um pouquinho. Durante os últimos anos, temos ministrado o curso Fé a milhares de pessoas. Muitas vezes elas se dirigem a nós para agradecer, afirmando que os ensinamentos mudaram a sua maneira de crer. Agradecemos a Deus por ter nos permitido conhecer os princípios que proporcionavam ao ministério do Senhor Jesus e dos apóstolos o sucesso descrito amplamente nas páginas das Escrituras. Creio que esses mesmos princípios, se aplicados hoje, darão também idêntico sucesso ao povo de Deus. Não devemos aceitar que o Evangelho, o poder divino, seja igualado às religiões, às obras dos homens ou, em alguns casos, aos demônios. O Evangelho é diferente, é o próprio Deus em ação, curando os enfermos, expulsando os demônios, levantando os caídos e revestindo de santidade o poder o povo do Senhor Jesus. Há de levantar-se um grupo de pessoas conscientes de seus direitos e princípios em Cristo, que mostrará ao mundo a diferença entre o que serve ao Senhor e o ímpio. Creio que isso já está acontecendo, pois o entendimento de que somos e temos é o sinal de que o verdadeiro exército de Deus, de novas criaturas, já se ergue para a glória do Senhor. Esforce-se para participar destas 12 lições, as quais, sem dúvida, farão de você uma bênção. Permita que o Senhor seja glorificado com a vida abundante que você desfrutará. É isso que Ele espera de você. Em Cristo, missionário R.R. Fares. Então, irmãos, vamos começar aqui, curso Fé, primeira lição, determinação. Preste bem atenção. Você pode, depois, quiser, mandar um zap, procurar informações, se você quer orientação a respeito disso, se ainda tiver dúvida, fique à vontade, você pode mandar no zap, você pode ligar para mim também, e eu estando disponível no momento, eu te informarei tudo o que for necessário, amém? O objetivo desse curso é ajudar o nosso povo a compreender um assunto que para muitos é um mistério, a fé. Seria bom se as pessoas que possuem algum conhecimento sobre a fé deixassem de lado o que sabem e, em uma atitude sem preconceitos, examinassem conosco as Escrituras, como se estivessem iniciando a caminhada. Não devemos misturar esse ensinamento com um diferente, que nos tenha sido ministrado em qualquer outro lugar. Isso, além de não ajudar, complicará a situação. Coloque de lado o que você sabe sobre a fé e no final do curso faça uma avaliação. Se o que aprendeu nesse curso for considerado bom, jogue fora então a antiga bagagem e se o que nós ministrarmos for considerado ineficaz ou de pouco valor por você, desconsidere os ensinamentos e volte a praticar o que antes conhecia. Bem, presta bem atenção aqui agora. Você, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja a sua fé. O que importa é que você conheça da palavra de Deus, porque placa de igreja não vai levar ninguém para a salvação, para o céu. Então preste atenção, se quando você ouvir tudo isso daqui,
Coloque em fé, em ação. Coloque em ação. Haja. Dê uma chance para que Deus possa ajudar você. E você vai sentir a diferença do agir de Deus na sua vida. Então, se isso não funcionar, esqueça tudo e volte a fazer o que você fazia antes. Mas antes, dê uma chance de que para que a sua vida possa mudar e Deus trabalhar nela, tá bom? Então, na verdade, você aprenderá algo novo. Deixar de praticar a fé que é atribuída à sorte para praticar a fé real. Vamos entender o que realmente significa crer em Deus, compreender como enfrentar as situações e sair vencedor, bem como ter, usar e desfrutar tudo o que Cristo conquistou para nós. Amém? Então vamos lá. Uma autovalorização. Antes de tudo, é preciso que você se valorize. Em muitos lugares é ensinado que não valemos coisa alguma para Deus, que somos seres sem a mínima expressão diante dele e que, somente por misericórdia, ele nos salva. Veja bem, todos nós cremos que Jesus pagou um alto preço para resgatar-nos, o que é verdade. Mas se o preço pago foi alto, então temos, na mesma proporção, um alto valor para o Senhor Deus. Afinal, não se paga tanto por aquilo que tem pouco valor. Não é verdade? Uma coisa que a gente costuma dizer a respeito disso. Você vai a um mercado e ali você quer comprar ovos e você encontra uma cartela de ovos por R$100. Você pagaria esse valor? Impossível pagar esse valor, né? Porque aqueles ovos não têm esse valor. Mas então, como é que fica essa situação? Como é que fica a minha situação, a minha vida? Minha vida, sua vida para Deus, ela tem um valor tremendo. Um valor, não tem preço esse valor. Você nunca na vida poderia pagar. Ainda que você quisesse pagar R$100 na cartela de ovos, você pode pagar. Mas será que valeria a pena? Para Deus, valeu a pena Ele enviar o Filho dele para morrer em nosso lugar, para dar a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então preste bem atenção nisso. Jesus não morreu à toa naquela cruz. O preço que Ele pagou por você foi altíssimo. E se Ele pagou esse preço, é porque você tem valor. Tem um alto valor para Deus. Na primeira lição, é sobre a fé. Aprendemos o que é determinação. Então, João 14:13, ele diz: há a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo os estudiosos de língua grega, o termo pedirdes está mal traduzido, deveria ter sido empregado como determinardes. Aqui está a primeira lição. Não precisamos pedir a bênção, mas determinar, exigir, ordenar. Tomar posse daquilo que nos pertence por meio do que aprendemos pela palavra. Há muita coisa nova que aprenderemos nas lições sobre fé, e sempre que algo nos é ensinado, devemos colocá-lo logo em prática. Não podemos ser lentos em tomar posse daquilo que é nosso. Quando o Senhor nos dá uma revelação, Ele também nos dá a bênção. Irmãos, quando eu comecei no Evangelho, há 25 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi um missionário falar a respeito disso daqui. E eu ficava pensando, mas na Bíblia está escrito pedir. Nunca na minha vida passou pela minha cabeça que alguns trechos, algumas situações, porque as palavras não se comparam com as nossas, não tem tradução na nossa língua, poderiam ser usadas outras palavras. E assim foi. Quando a Bíblia foi traduzida e passada para o nosso português aqui, ficou para nós pedir a Deus. Quando que na verdade é determinar. Mas eu não acreditava, por mais que o missionário falava, eu não acreditava no que ele estava dizendo. Eu digo para você também, você não está acreditando? Procure provar o contrário.
procure descobrir. Eu fiquei um ano inteiro procurando um livro do qual ele falou, né? Concordância de Strong. Eu não achava em lugar nenhum. E eu falava, se Deus é verdadeiro, Ele vai me mostrar. E ali eu achei esse livro num sebo. Eu tenho até hoje. E ali eu fui traduzindo a palavra até chegar a 5 ou 6 palavras que parecem bater com o que nós necessitamos. Mas, na verdade, o que mais se aproxima para nós aqui é determinar. Jesus, quando Ele deu a ordem, deu as palavras, a oração, seja como você quiser entender, Ele determinou. Basta a gente começar lá no Gênesis. Como foi que Deus falou naquele momento? Usando a palavra dele, Jesus Cristo. Como foi que Ele falou? Que haja uma porção de terra, que haja as luzes, que haja os luminares, que se separem as águas. Isso não é determinar? Pois bem, então é o que você tem que aprender a fazer, determinar, ordenar sobre todos os males, né? Com você também, a partir de agora, não precisamos mais orar pedindo cura, prosperidade ou vitória sobre as tentações, mas devemos determinar ou exigir que o mal saia da nossa vida. Certa vez na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, um senhor me procurou para contar o que acontecera com as criações de porcos e galinhas dele que estava morrendo. Disse-me que todos os dias tinha de enterrar alguns animais e que já havia feito tudo o que sabia para tentar salvar aquilo que era o seu ganha-pão. Em uma manhã ele ligou a televisão e ouviu-me falar sobre a determinação. Mesmo sem muita orientação, o que na verdade é desnecessário, abriu a porta da cozinha, foi ao quintal e gritou, com a mão levantada: aqui não vai morrer mais nem porco nem galinha. E em nome de Jesus, 3 meses depois dessa determinação, aquele senhor foi a uma reunião que realizei naquela cidade e contou-me, com lágrimas a rolar pela face, que mais nenhum animal havia morrido em seu sítio. Ele determinou. Talvez você até ore a Deus e você não vê solução. Como a gente costuma dizer, às vezes a pessoa está mendigando, né? A pessoa está mendigando o pão, mendigando uma oração, e ela não sabe, não vê resultado na vida dela. O que nós precisamos fazer? Crer. A palavra de Deus, ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa situação que está perturbando a tua vida, esse momento que nós estamos passando hoje, resista ao diabo, porque ele fugirá de você. É ele quem tem que fugir, não é você não. Você tem que resistir, seguir adiante, né? É fácil, isso pode e deve ocorrer também com você. Quem nos garante é o próprio Senhor Jesus, em João 14:13. Quantas pessoas sofrem o tempo todo enquanto oram pedindo a Deus, né? Então, há a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto determinardes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós vamos ver mais a respeito disso adiante, tá bom? Então, quantas pessoas sofrem o tempo todo enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione os seus problemas, salve os pecadores e lhes dê tantas outras bênçãos? Elas não sabem que na verdade é o Senhor que tem estado o tempo todo esperando que eles determinem para que Ele possa fazer a obra. A Bíblia é uma caixa de ferramentas, é uma caixa de armas, e essas armas foram determinadas, foram preparadas e entregues a você para que você, segundo a sua fé, você as use contra todo o inimigo que se levantar na sua vida. Nenhuma ferramenta que o diabo prepara, coloca diante de você, ela vai prosperar. Porque você tem as ferramentas de Deus, tem a palavra de Deus é a espada da qual Ele preparou para você. Determinar é exigir. De quem? É claro que não podemos exigir de Deus,
nem mandar que ele faça isso ou aquilo. Ele é o Senhor e nós, seus servos. Determinar não é dar uma ordem ao Altíssimo, mas exigir que o diabo tire de nós suas garras e desapareça de nossa vida, nosso dinheiro e nossa família. Determinar é obedecer ao Todo-Poderoso. Quando agimos dessa maneira, descobrimos que esse é o modo de fazer o inimigo obedecer. Quando determinamos em nome de Jesus, o poder divino entra em ação, realizando aquilo que almejamos. O Senhor diz que tudo aquilo que nós necessitamos já nos foi concedido nas regiões celestiais. Falta você tomar posse. Falta você tomar posse. Eu trabalhei na sede 5 anos, com esporão, calcanho nos 2 pés. Ninguém me via sentado, ninguém me via parado. Eu estava sempre correndo, fazendo o trabalho, carregando cadeiras, preparando, atendendo as pessoas, o tempo todo. Eu pisava na cabeça do diabo, por mais que me doesse, eu pisava na cabeça do diabo. Até que um dia, de repente, sumiu. E até hoje, nunca mais eu tive esse tipo de problema. Determinação, oração. Eu não abria mão daquilo que eu estava orando. Eu não abria mão daquilo que eu estava falando com Deus. Eu não aceito que o diabo haja dessa maneira na minha vida. Então vai mudar tudo isso. Vai se acabar esse mal. Em nome de Jesus Cristo. E eu creio no que a palavra de Deus diz. Determinando tu algum negócio. E se você for firme naquilo que você determinou, a bênção de Deus vem sobre você. Deus é maravilhoso, é fantástico, um desafio para quem crê. Se você determinar em nome de Jesus, pode estar certo de que a sua ordem não falhará. Ora, as palavras de Jesus não poderão passar ainda que o céu e a terra passem. Mateus 24:35, ele fala sobre isso. Quando agimos sobre a palavra de Jesus, podemos ter certeza da vitória. Por mais difícil e desanimadora que a situação pareça, usemos a nossa fé e soltemos a declaração do que cremos, determinando o que quisermos. Após termos determinado, podemos descansar, mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar que não conseguimos. Pois era o que eu fazia. 5 anos, meus irmãos. Foram 5 anos. E eu determinei, e eu criei, e eu andei. Em 2005 eu tive trombose na minha perna esquerda. E eu lutei contra aquilo. Lutei, segurei, tudo, em todo o tempo. Fui ao hospital, fiquei hospitalizado. O médico queria fazer cirurgia. E eu falei, doutor, se o senhor quer fazer cirurgia, ele queria fazer uma ponte de safena, que assim seja. Mas lembre-se que o senhor está sendo dirigido por um Deus todo-poderoso. O homem com certeza não cria em Deus, não. Ele saiu batendo porta, ficou bravo comigo. Depois de alguns momentos ele voltou. Tá bom, eu vou ouvir o que você está falando aí. Então, vamos aí, vamos aplicar umas injeções, heparina em você e tal, vamos ver como é que você reage. Não precisei de cirurgia. Em 15 dias eu estava de pé e voltei já imediatamente para trabalhar. Esse é o nosso Deus. São testemunhos, eu tenho muitos testemunhos para dar, já falei para muita gente a respeito disso. Já dei o testemunho na televisão também. Então esse nosso Deus é maravilhoso. Você é quem realiza a obra de Deus. Agora que sabe que é quem determina, fixa os limites e diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de lamentar-se, suplicando que Deus, na sua bondade, lembre-se de você. Comece a alegrar-se na presença do Altíssimo, ore, sim, não para mendigar a bênção, mas para agradecer por ela, para dizer ao Senhor quão feliz você se encontra ao saber que Ele fará pela sua vida tudo o que você determinar. Agora, é como se Deus estivesse mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isso que Ele está fazendo. Você é de Deus, recriado em Cristo Jesus, para o sucesso, para uma vida plena, a fim de determinar o que quiser vencer.
Confesse, sempre confesse. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4,13. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. A palavra do Senhor nos ensina. Então confesse a verdade. Eu convido você que nunca ouviu isso e não conhece o Evangelho, até você mesmo, faça prova de Deus. Ele diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Faça prova dele, isso faz parte das bênçãos dele. Ele preparou para você, já está nas regiões celestiais, já está pronto o que você precisa. Só depende de você tomar posse. Na Bíblia encontramos um grande número de pessoas que determinaram, embora talvez poucas conheçam esse termo, e foram bem-sucedidas. Podemos destacar, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, na cidade de Listra. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Ele precisou de fé para andar. O que Paulo fez? Estalou os dedos? Pilim, pim, pim? Não. Levanta-te e anda. Ele ordenou, ele determinou. E assim foi. O cego chega diante de Jesus e diz, Senhor, eu quero ver. E Jesus fez com que ele visse. Tem vários relatos a respeito de cegos, de aleijados. E você precisa conhecer, você precisa ler a Bíblia. Então inteire-se do que a palavra de Deus diz. Como podemos observar, Paulo não orou para que aquele cidadão fosse curado. Ele determinou a sua cura. Podemos citar ainda o caso de Josué, o qual ordenou que o sol e a lua se detivessem. Aquele dia se estendeu, pois o sol se deteve no meio do céu e não se pôs por quase um dia inteiro. Está lá em Josué capítulo 10, versículos 10 até o 15. Você imagina ordenar ao sol e à lua que parem? Ele preparou para que você pudesse realizar. Então realize em nome de Jesus Cristo. Amém? Realize, porque o Senhor é Deus poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Aí atrás você tem um questionário. Faça esse questionário. Faça esse questionário com o que você ouviu. Você presta atenção lá. Qual o melhor significado para o verbo pedir, de acordo com João capítulo 14, 13? Determinar. Há necessidade de o cristão orar pedindo a cura? Não, porque tudo já lhe foi dado. Sempre que aprendemos algo, o que devemos fazer? Colocar logo em prática. Não perca tempo, coloque em prática. Podemos exigir algo de Deus? Não. Ele te deu poder para fazer, para começar. Quando determinamos algo, a quem ordenamos? Ao diabo. Resista ao diabo, mande-o embora. Que poder entra em ação quando determinamos? O poder de Deus. Não tem outro poder. Quando você usa a palavra de Deus, é Deus quem age, não é você não. Ao praticarmos o método de determinação, o que acontece? Nós estamos obedecendo ao que a palavra manda. Quando determinamos que quem nos obedece? O diabo. Como são os assuntos de Deus? Simples. Simples, simples, simples. Não tem melhor do que isso. Quando determinamos algo, nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Eu faço tudo em nome de Jesus Cristo. Mas preste atenção, não use o nome de Jesus Cristo em vão, tá? Eu vivo por causa de Jesus Cristo. Estou são por causa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu vou e faço isso ou aquilo. Mas você tem que realizar. Não esqueça de realizar.
Então você está usando o nome de Deus em vão. Como devemos orar a Deus? Agradecendo. O louvor é a melhor maneira de você agradecer a Deus. Agradeça em todo momento. Esteja bem, esteja mal, agradeça a Deus. Se cremos, podemos determinar o que quisermos. Lógico, eu determino que vou comprar um carro assim, quando eu não posso comprar. Não é isso. Você determina aquilo que está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se determinarmos uma cura e os sintomas persistirem, o que eu faço? O que eu devo fazer? Não leve os sintomas em consideração. Siga, como eu mostrei aqui, 5 anos. Levou 5 anos a minha determinação para se realizar, mas ela se realizou. Quando Paulo curou um coxo, em Atos 14, versículos 8 até o 10, como ele reagiu? Determinou que ele ficasse curado. Levanta-te sobre os teus pés. O que foi importante no coxo para a sua cura? A sua fé. E que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, está aí, primeira lição do curso Fé, e eu vou trazer mais as outras 11 lições para você, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.